E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. E hoje é dia da gente falar deste cara aqui, Morcego Man. Uma revistinha da editora Ebal. Curiosamente ela vinha anunciando na capa em formatinho, cujo personagem principal era este cara. Talvez alguns de vocês não estejam reconhecendo, mas esse é o Kirk Langstrom, né? O morcego humano, que aqui era chamado de Morcego Man. Naquela época, as editoras, principalmente a Ebal, a Block também fazia, eles adotavam suas próprias traduções, suas próprias interpretações dos personagens, e muitas vezes trazidas para o português ficava muito estranho. A capa, né, tinha... É uma capa bonita até, cara, ó. Aí tinha esse balãozinho aqui, né? Tenho você na palma da minha mão, Morcego Man, e você vai morrer. Essa frase é bem significativa quando vocês descobrirem quem é que ele enfrenta aqui. É daquela capa canoa, né? Daquele estilo canoa, né? Aqui a lombada, ó, tá vendo? Com grampo, destruidinha. Afinal de contas, essa aqui é uma edição de 1976, né? Dezembro de 76, né? Ano do meu nascimento. Essa revista tem a minha idade, né? Capa de trás, anunciando Tarzan, anunciando fauna fantástica. Então vamos às curiosidades dessa edição. Bom, todo mundo, como eu disse, ou quase todo mundo deve lembrado, né, do Kirk Langstrom, ou, né, o morcego humano. Eu tenho aí uma minissérie que eu acho bem legal, na qual ele enfrenta o Batman. Ele é um cara, né, que é inimigo do Batman. Com o tempo, com a evolução das histórias em quadrinhos e tal, ele assumiu uma posição bem mais vilanesca, né? Ele se tornou vilão mesmo, né? O Langstrom se tornou um vilão propriamente dito, mas nessa revistinha aqui, da qual ele era o protagonista, ele era herói, cara. Ele era não só o personagem principal da revistinha, como ele era herói, ele não era vilão, não. Então o cara realmente passou por uma transformação para se tornar vilão. E ele enfrenta, nessa edição, um dos personagens mais bizarros e sem noção da história dos quadrinhos. Ele enfrenta esse cara aqui, ó. Vou aproximar aqui para ficar melhor. Ele enfrenta o Homem dos 10 Olhos. Meu, esse personagem é uma daquelas coisas que não se tem explicação do porquê que um cara assim existe, né? Ó, aqui tá o expediente da revista, esperar focar. Ó, a história do Martin Paesco, o Pablo Marcos fez o desenho, né? Villamonte a arte final e Jerry Conway a supervisão. Olha só. Meu, o Homem dos 10 Olhos, ele chega a ser, na minha opinião, o principal protagonista da história. Para quem sabe o que é esse cara, tipo, ele rouba o protagonismo do Morcego Man, porque você não consegue deixar de olhar para ele e pensar quem diabos inventou essa criatura. Porque nós estamos falando de um cara que não tinha olhos, os olhos dele não funcionavam, ele era cego, mas ele tinha os olhos literalmente nos dedos, na ponta de cada dedo ele tinha os olhos, ele enxergava com os dedos, com os 10 dedos. Pode uma coisa dessa? Esse era o poder dele, além de ter alguma habilidade de luta, eu suponho, e uma jetpack aí, um jatinho nas costas aqui, que ele está enfrentando o Morcego Man com o jatinho. Meu, mas como pode ser uma ameaça que você leva a sério um cara que se bater palmas já fica cego? Entendeu? Meu, se o cara bater palmas, ele já machuca os olhos. A história dele é que ele era tipo veterano do Vietnã, tava numa missão lá, se não me engano é do Vietnã, uma coisa assim. Eu sei que é de uma guerra, eu não lembro de todos os detalhes, enquanto eu vou falando eu vou passando aqui. E ele sofreu lá
um acidente, um revés, ele foi atingido por estilhaços de uma granada, voltou ao seu país, saiu da guerra, né? E acabou arrumando emprego como guarda lá, né? Guarda noturno de uma empresa qualquer lá. E aí teve um evento em que a empresa foi invadida por bandidos, o Batman interviu, ele enxergava mal, o que é bem curioso, você contrata um vigia noturno que não enxerga bem, não sei quem era o empregador dele, e esse vigia noturno que não enxerga bem não consegue deter os bandidos logo, lógico, e ainda confunde o Batman com um dos bandidos, o Batman tem que dar umas porradas nele também, e acaba acontecendo um acidente lá que faz com que ele perca de vez a visão. Mas aí, essa descrição genial é dos quadrinhos, não é minha. Um genial cirurgião oftalmológico, né, pega e transfere os nervos ópticos dele dos olhos para a ponta dos dedos. E o cara acha que isso é genial. O cara acha que fazendo isso ele fez uma coisa incrível. E aí ele ganha esse poder, aspas, no poder, olha aqui, ó. De poder enxergar em 360 graus e ele não podia mais ser surpreendido. Mas, homem, um cara que só enxerga pela ponta dos dedos, olha isso, nesse momento aqui em que ele tá batendo no inimigo dele, ele tá batendo no morcego, ele já tá cego, velho. Ele já não tá vendo, entendeu? É um cara que para lavar as mãos ele fica cego. É um cara que quando tá almoçando ele tá cego. Ele fechou a mão para dar um soco, ele tá cego. Como é que pode um negócio desse? Aí ele enfrenta aqui o Kirk Langstone, o Morcego Man. E eles têm aí uma luta até que muito bem desenhada, cara. Os desenhos são bons, né? A Ebal usava muito, né, esse papel aqui, nem sei que tipo de papel é esse, era exatamente o mesmo papel da capa para a revista, um papel de grossa, né, grossa gramatura e tal. Eu lembro que quando eu era pequeno, assim, quando eu era moleque, eu tive algumas edições da Ebal que caiu na minha mão e eu sempre associava a elas que elas tinham que ser muito, muito antigas por causa desse papel que eu não via em outras revistas. Às vezes eu jurava que elas eram muito mais antigas do que realmente eram, mas por causa desse papel que eu achava estranho. E de qualquer maneira, então, o nosso amigo Homem dos 10 Olhos aí enfrenta o Morcego Man, toma um pau do Morcego Man, né, que não tem como, né, ele deve ter tomado um pau de absolutamente todo mundo a vida inteira, porque como que poderia ser diferente? E aí tem uma segunda história que também é muito curiosa, porque ela traz o rastejante, mas nessa história aqui o rastejante não é chamado de rastejante, é chamado de o rastejador. Eu não sei se isso é só uma tradução aqui do Brasil, ou se em algum momento ele foi chamado assim na sua origem lá nos Estados Unidos, mas ela traz o rastejante sendo chamado de o rastejador e ele enfrenta ninguém mais, ninguém menos do que o Coringa. Ó, essa na verdade já é a parte 2 da história, a parte 1 havia sido publicada na edição anterior a essa. É uma história curtinha, muito bem desenhada também, muito bem coloridinha. É uma historinha de qualidade, né? Também com aquela certa ingenuidade da época. E ele enfrenta o Coringa e dá um pau no Coringa e é isso aí. Fica como curiosidade, né? O rastejante, que não é um herói que a gente vê muito e que aqui é chamado de rastejador. E ele acaba enfrentando o nosso querido Coringa, né? Um dos meus vilões prediletos, né? De todos os tempos. E é isso aí. Eu queria só que vocês conhecessem, quem não conhece, relembrasse, quem lembra, o nosso querido Morcego Man e seu inimigo, o Homem dos 10 Olhos. Quem gostou, deixa like.